da área de construção ali, que era 228, se não me engano, né? Daí tu chega a uma equação do segundo grau. Olha ali, ó. A lateral do corredor mais duas laterais de sala, 2x mais 2. O corredor é 2, certo? Daí tinha banheiro, se não me engano, ali, que era 4 metros, mais 3 laterais de sala, 3x, é igual a 228. Pega esse lado aqui e multiplica por esse lado aqui da 228. Distribuindo, 2x vezes 4 dá 8x, 2x vezes 3x, 6x ao quadrado. 2 vezes 4 dá 8 e 2 vezes 3x dá 6x, tudo isso igual a 628, colocando na forma reduzida pela ordem, né? Esse 6x quadrado é o primeiro termo, depois o termo x, que é 8x mais 6x dá 14x, mais esse 8 igual a 228, 228 somando, aqui subtraindo, 6x ao quadrado mais 14x menos 220, seria 8 menos 228 igual a 0. Os coeficientes são a 6, 14 menos 220. Tudo é divisível por 2. Eu poderia obter os coeficientes 3, 7 menos 110. E daí, bom, nessa equação, usando os próprios coeficientes 6, 14 menos 220, calcula b ao quadrado menos 4ac. 14 ao quadrado menos 4 vezes 6 vezes menos 220. Dois sinais de menos na multiplicação dá um mais. 14 ao quadrado, 196. E essa multiplicação ele nos fala ali que é 5.280. O total dá 5.476. O que eu vou fazer agora aqui com vocês é o seguinte, ó. Eu vou estimar 5.476. Uma forma é decompor 5.476 para descobrir quem é a raiz quadrada dele. O meu discriminante é esse. Outra forma é eu começar a estimar esses valores. Olha só, eu vou propor números ao quadrado, números que elevado ao quadrado dá 5.476. Pensa comigo. 10 ao quadrado, 100. Eu quero 5.476, então eu estou bem longe, tá? Então vamos pegar 20 ao quadrado. Vamos ver como é que a gente calcula 20 ao quadrado. É 2 ao quadrado, que dá 4, e o zero são dois zeros aqui, porque é 10 ao quadrado, dá 100, 4 vezes 100. Tá? Então assim eu posso ir formando, ó, 30 ao quadrado, 3 ao quadrado 9, vezes 10 ao quadrado 100, tá? 900. 40 ao quadrado, 4 ao quadrado 16, seguidos de 2 zeros. 50 ao quadrado, 5 vezes 5, opa, 25, seguido de 2 zeros. Eu quero chegar em 5.476. Quando eu peguei 50 ao quadrado, ó, 2.500, 60 ao quadrado, tá? 36, 0, 0, 70 ao quadrado, estou chegando perto, ó, 49, 0, 0, 80 ao quadrado, 64, 0, 0. Então, o número que é elevado ao quadrado dá 5.476 é um número que está entre 70 e 80. Olha só o que eu observo. O último algarismo de 5.476 é o número 6. Então, eu tenho que verificar um número entre 70 e 80 que, quando eu elevo ao quadrado, termina em 6. Olha só. Essa avaliação ela é importante, porque quando eu pego 71 e elevo ao quadrado, não interessa quanto é que vai dar. Me interessa que quando eu pego 71 e elevo ao quadrado, o último algarismo vai ser 1. Eu pego 72 e elevo ao quadrado, o último algarismo vai ser 4. Pego 73 e elevo ao quadrado, o último algarismo vai ser... Escreve aí para mim, ou fala. 73 quando eleva ao quadrado, o último algarismo vai ser
9, né? Muito bem, ó. Pego 74 e elevo ao quadrado, o último algarismo vai ser 6. Opa! 6. Então, uma alternativa seria 74 elevado ao quadrado. Será que tem outra? 75. Quando eu elevo ao quadrado, o último algarismo vai ser 5. 76. O último algarismo, 6. Então, eu estou entre esse aqui e esse aqui, por enquanto. 77 eleva ao quadrado, o último algarismo, 9. 78 eleva ao quadrado, o último algarismo, 4. Mesma coisa que o 2 aqui, 72. E 79, quando eu elevo ao quadrado, o último algarismo, 1. Olha, é simétrico, olha só, que legal, ó. Termina em 5, 5, né? Termina em 6. Olha só a simetria aqui, ó. 9, 9, 4, 4, 1, 1. Daí o 0, né? Ele estraga a nossa brincadeira. Mas existe uma simetria, né? Ó, 5, 6, 9, 4, 1. Que louco, tá? E ainda assim, ó, se eu pegar o 76, eu acredito que ele vai estar mais perto de 6.400 do que de 4.900. E se eu pegar o 74, ele está mais perto de 4.900 do que 6.400, tá? Com certeza. Óbvio, né? Então, o meu chute vai ser 74 vezes 74, ó. 74 vezes 74, 4 vezes 4, 16, terminou em 6 realmente. 4 vezes 7, 28, 29. 7 vezes 4, 28. 7 vezes 7, 49, mais 2, 51. Ó, 6, 17, 4, 5, 5.476. Então eu sei que o número que eu quero aqui, ó, é o 74, raiz quadrada de 74. Entenderam toda a jogada aqui para descobrir? Ou decompõe, claro. Decompor vai dar um número bem chatinho, né, para encontrar, porque se tu for ver os fatores de 74, é 2,37, né? Tu vai ter que encontrar o fator 37 ali. 37 é um número primo. Olha, vai dar um pouquinho de trabalho decompor esse número 5.476. Então, a alternativa é procurar o quadrado, né? Nem sempre vai dar certo, porque de repente a raiz quadrada não é um número inteiro. Pode acontecer a raiz quadrada não ser um número inteiro, ser um número irracional, daí complica. Mas daí a gente usa a decomposição para simplificar a expressão. Mas supondo, né? Vamos tentar um número inteiro, não precisa. E outra coisa, a experiência também vai te dar. A experiência vai te facilitar o cálculo. Tu não vai precisar partir do 10 ao quadrado. Tu quer 5.470, sabe que 50 vezes 50 dá 2.500. 80 vezes 80, 6.400. Opa, vamos diminuir um pouquinho do 80. Entendeu? Então, a experiência vai te facilitar bastante para tentar alcançar rapidamente esses valores, né? Então, ele chega ali, ó, que o valor de x, na verdade, tá, tem que ser o oposto de b mais ou menos a raiz de 5.476 sobre 2 vezes a. Então, é menos 14 mais ou menos 74 dividido por 12. Né? Chega a resolução que x é menos 22 sobre 3 ou x é igual a 5. Com certeza, menos 22 sobre 3 resolve a equação, não resolve o nosso problema. Né? Porque o problema é uma medida de parede, assim, né? De dimensão de sala. Isso aqui não tem como ser menos 22 terços, não tem como ser uma dimensão de sala porque é negativo. Tá? Resolve a equação, não resolve o problema.
tá? Isso não quer dizer que se der negativo está errado, tá? Muitas vezes tu precisa retirar alguma coisa, e daí se o x é positivo e tu precisa retirar uma medida, se o x é positivo não está valendo a solução. O que vale seria o valor negativo. Daí, qual o valor que se deve retirar aqui dessa medida para que eu tenha a área de determinada forma, certo? Daí o x tem que ser um valor negativo se tu estiver utilizando numa equação conveniente, né? E daí o valor positivo não vale. Então tu tem que sempre avaliar o que x representa na tua equação. E tudo vai depender da forma que tu apresenta essa equação. Tá? Então aqui tu vai encontrar x igual a 5 resolve o teu problema. Assim o lado de cada quadrado tem comprimento de 5 metros, já que o outro valor encontrado é negativo e não existe medida de valor negativo. Sim, porque o x representa a medida do valor. Tá? Portanto, a área de cada quadrado será x vezes x, que é igual a 5 vezes 5, 25 metros quadrados. Já tem a dimensão. Como são 6 salas, a área ocupada por elas é de 6 vezes 25 metros quadrados, dá 150 metros ao quadrado. Na página 38, nós temos atividades. Tá? Olha, no exercício 1 está dizendo assim, o número de diagonais de um polígono é dada pela fórmula. Tá? Essa fórmula aqui, o número de diagonais é o número de lados vezes o número de lados menos 3 do teu polígono e tudo dividido por 2. Tu tem que pegar, pode ser o número de vértices também, né? Então, só para a gente entender o que isso significa, para ver como funciona isso. Tá? Vamos pegar essa fórmula aqui e vamos pegar um hexágono. Não sei se a gente pega Vamos pegar um pentágono. O que é um polígono que é um pentágono? Ele tem um pentágono, ele tem 5 lados. Tá? Vamos desenhar as diagonais. Tá? Então eu pego, são 5 lados, 5 vértices. O que são as diagonais do meu pentágono? É ligar 2 pontos que não são consecutivos. Pontos consecutivos é aqueles que não estão um depois do outro no segmento, na construção da tua figura. Esse aqui é consecutivo desse, esse aqui não é consecutivo. Então, esse aqui eu posso ligar, dar uma diagonal, tá? E esse aqui não é consecutivo desse, eu posso ligar, então dá outra diagonal. Então, desse vértice aqui, eu tive eu consigo traçar 2 diagonais. Esse vértice aqui é consecutivo desse, né? Então ele vem na sequência. Eles fazem vértices consecutivos, fazem parte de um mesmo segmento. Então, observando esse segmento aqui, esses 2 vértices são consecutivos porque os 2 vértices estão no mesmo segmento. Esse vértice aqui e esse vértice aqui esses 2 não são consecutivos, porque esse aqui faz parte desse segmento, mas não faz parte desse segmento, nem desse. Tá? Então aqui tem 2 diagonais. Fixando esse vértice aqui, eu consigo ligar essa diagonal, 4 diagonais. Fixando esse vértice aqui, uma já foi calculada. Eu tenho até agora 1, 2, 3, 4, olha só, 5 diagonais, tá? E daí ele está dizendo assim, o número de diagonais de um polígono qualquer, maior que 3, com certeza, tem que ser o número de vértices multiplicado pelo número de vértices menos 3 e o resultado dividido por 2. Então vamos ver aqui, o D5, né? O número de diagonais de um pentágono, tá?
número de vértices de um pentágono, 5, vezes o número de vértices menos 3 unidades, e tudo isso dividido por 2, diagonais de um pentágono, é 5 vezes 5 menos 3, dá 2, tudo isso dividido por 2, simplifica que dá 5, tá? Então, o pentágono tem 5 diagonais, como a gente mostrou aqui mesmo, tá? E daí ele fala ali, ó, N representa o número de lados ou o número de vértices do polígono. Utilize essa fórmula e determine o polígono que tem 20 diagonais. Opa, aqui ficou interessante o negócio. Por isso essa parte aqui era bem importante, tá? Ó, entender que um pentágono que tem 5 vértices, 5 lados, tá? Vai dar um polígono com 5 diagonais. Se tu calcular com 6, não vai dar 6 diagonais. Vamos ver com 6 lados. Um hexágono. Vamos ver um hexágono. Quantas diagonais nós temos num hexágono? Um hexágono é uma figura assim, ó. 6 lados, tá? Vamos ver quantas diagonais nós temos no hexágono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 diagonais, 7 diagonais. Tá faltando. Ah, tá. 8. 9 diagonais. Agora sim. 9 diagonais. Tá? O hexágono. Então, o polígono tem 6 vértices, tem 9 diagonais. E era só tu fazer aqui, ó. D6. Número de diagonais de um polígono que tem 6 lados, 6 vértices. Vamos chamar de D6. Número de vértices, 6 vezes 6 menos 3 dividido por 2. Diagonal de um polígono que tem 6 lados dá 6 vezes 3 dividido por 2. 6 por 2 dá 3. 3 vezes 3 dá 9. Agora, olha só o que ele propõe. Ele propõe o contrário. Ele propõe o contrário. Será que existe um polígono que tem 20 diagonais? Quantos vértices? Então, quantos vértices tem o polígono que tem 20 diagonais? Vamos ver. Tá? Então, o que eu tenho que encontrar? Eu tenho que encontrar um valor de n maior que 3 para ser polígono, certo? Tem que ser maior que 3. E outro, n tem que pertencer ao conjunto dos números naturais, certo? Eu estou afirmando que D é igual a 20. D é igual a 20 aqui, ó. Mas o n que eu vou calcular, que é o número de vértices, ou o número de lados, tem que ser um número maior que 3 e também tem que ser um número natural. Imagina se nessa equação eu encontro um número menor que 2, eu vou dizer que não tem polígono com 20 diagonais. E outra, eu posso até encontrar maior que 3, mas o número n, o número de vértices é um número, sei lá, 5,2 vértices. Não pode ter um polígono de 5,2 vértices. Me entende que o número de vértices para um polígono tem que ser maior ou... Ah, não, pode ser igual a 3. Maior ou igual a 3, certo? Porque o menor número de vértices para um polígono é um triângulo. Daí sim. Como é que a gente pode pensar polígonos? Pensa numa circunferência, tá? Que é uma roda onde tu coloca pessoas, e daí as ligações entre as pessoas formam o teu polígono, né? Tu consegue formar um polígono a partir de 3 pessoas, ó. Uma aqui, outra aqui e outra aqui, por exemplo, ó. Formou
um polígono. Coloca duas pessoas numa roda, tu forma uma linha, tu não consegue formar um polígono, tá bem? Então a gente tem que ter essas restrições aqui, ó. O número que eu encontro tem que ser maior ou igual a 3 e esse número tem que ser natural. Se eu encontrar um número racional quebrado, por exemplo, uma dízima periódica, um número com vírgula, né? Então com certeza não vai fechar a conta. O que ele diz então? Que D é igual ao número de vértices n menos 3, tudo isso dividido por 2. Substituindo, ele está afirmando, tem 20 diagonais, quantos vértices eu vou ter? Vou ter n vezes n menos 3, tudo isso dividido por 2. Bom, 2 dividindo desse lado faz surgir 2 multiplicando do outro. 20 vezes 2 é igual n que multiplica n, 2 fatores de n. n vezes 3, vezes menos 3, menos 3n. Então, tu tem 40 é igual n ao quadrado menos 3n, certo? E passando tudo para um mesmo lado, isso aqui é uma equação do segundo grau, existe um número que elevado ao quadrado menos o triplo desse número dá 40. A gente coloca isso da seguinte forma: 40 somando desse lado vai fazer 40 subtraindo do outro lado. Do lado esquerdo fica 0. Aqui eu tenho n ao quadrado menos 3n e esse 40 que estava somando aqui menos 40 do outro lado. Então eu tenho, na verdade, ó, número elevado ao quadrado. Estou lendo aqui, ó, isso aqui daqui para cá, ó, n ao quadrado menos o triplo de n menos 40 realmente é igual a 0. Qual o valor de n para que isso aconteça? Vamos pensar assim então, ó. n1 mais n2, responde para mim que faz tempo que vocês não estão participando aí. n1 mais n2 tem que dar quanto? Olha a equação aqui e fala para mim, n1 mais n2 tem que dar quanto? Matheus, tem microfone, cara, não dá para ver. E agora só? Escreve aí, eu acho que o áudio está meio esquisito. Escreve aí, Bernardo. E dá 0, senhor? Por que dá 0? Ah, não. Eu estou falando de soma das raízes. Vocês estão entendendo que eu só troquei a letra, mas o problema é o mesmo tipo de equação do segundo grau. Ó. Um número elevado ao quadrado menos o triplo do número menos 40 igual a 0. Certo? O que é a soma das raízes dos valores de n? É o oposto de b. Professor. Oi? Acho que eu já sei. Fala quanto é que é. Eu posso estar errado, tá? Mas eu acho que N1 não é X2. Sim, N1 e N2 são as raízes da equação, é como se fosse x1 mais x2, tá bem? Então eu estou somando as raízes, eu quero que tu olhe para a equação e me diga, a soma das raízes dá quanto? 3. 3, né? Ó, é o oposto de b, que está aqui, o oposto de menos 3 dividido por 1. Então, x1 mais x2 é 3, ou n1 mais n2 dá 3. n1 vezes n2 dá quanto? Menos 40. Muito bom, moça. Ó, muito bem, Fernanda. Menos 40. Produto negativo
significa que um é mais e um é menos. E com certeza, o menos a gente vai cancelar, a gente não vai poder considerar. Por que a gente não vai poder considerar? Porque, olha só, o valor de n tem que ser maior ou igual a 3. Não pode ser 2, não pode ser 1, não pode ser 0. Nem é questão de ser negativo. Ele tem que ser maior ou igual a 3. Então, o valor negativo, com certeza, ele pode resolver a equação, mas não vai resolver o nosso problema. Tá? Outra coisa é que o número n, essas raízes têm que ser números naturais. Se eu encontrar uma raiz que não é natural, vai dar problema para mim. Então, um é positivo e outro é negativo porque o produto dá negativo, certo? Se a soma dá positiva, o de maior módulo é o positivo, tá? Então tá, vamos pensar nos divisores de 20, ó. Divisores de 20 que a diferença tem que dar 3. Pensa comigo. Tá, já até sei que números são, ó. 1 e 20, 2 e 10. Ah, não sei não. A diferença tem que dar... Ah, não, perdão, não é 20, é 40. Agora eu sei. Agora eu voltei. Agora eu sei que dá. Os divisores de 40. 1 e 40. 2, 20. 3 não, 4, 10. 5 e 8. 6 não, 7 não. 9 não. E 10 já está ali. Ah tá, o 8 já está aqui, né? 6, 7 e 8. 6 não, 7 não, 8 já está aqui. Então aqui são os divisores de 8. Então eu tenho um número positivo de módulo maior que um número negativo aqui, certo? O produto deles tem que dar menos 40. Então desses números aqui, ó, o maior deles que eu escolher, das duplas, o maior deles vai ser o positivo e o menor deles vai ser o negativo, tá? Eu tenho que somar esses dois números de forma, eles são com sinais negativos, né? De forma que a diferença, a soma deles dá 3. Então, por exemplo, os negativos seriam os menores, os que estão à esquerda, os positivos, os maiores, né? Menos 1 vezes 40 dá menos 40, menos 2 vezes 20 dá menos 40, menos 4 vezes 10 menos 40 e menos 5 vezes 8 dá menos 40. Agora vamos ver aqueles que somados dá 3. Ó. Somados menos 1 e 40 dá menos 39. Aqui 18, aqui dá 6 e aqui a soma de menos 5 com 8 dá 3, que é justamente o que eu quero. Ó. 8 e menos 5. Tá? Então, n tem que ser igual a 8, porque n é maior ou igual a 3 e n igual a 8 pertence ao conjunto dos números naturais. Então, um polígono que tem 8 lados, 8 vértices, um octógono, possui 20 diagonais. Tá? Ó, o polígono que tem 20 diagonais. Só substituir o número de diagonais ali. Cheguei nessa equação do segundo grau e pronto. Um octógono, um polígono de 8 lados, tem 20 diagonais. Em outras palavras, para tu entender aplicações disso aqui, bota 8 pessoas em círculo. 8 pessoas em círculo. Essas pessoas que estão em círculo, elas não podem cumprimentar as pessoas que estão do seu lado. Tá? Então, tu tem 8 pessoas em círculo, cada pessoa não pode cumprimentar as pessoas que estão do seu lado, mas todas as outras pessoas ela pode cumprimentar. Então, claro, as pessoas que estão do seu lado são pessoas consecutivas, a gente pensa assim. Daí a pergunta, quantos cumprimentos poderão acontecer? Tá entendendo o que eu estou falando? Então, as pessoas que estão do teu lado
Tá, de repente a gente pode forçar aqui uma aplicação. As pessoas que estão do teu lado é como, né, tu já cumprimentou, já falou, mas aquelas que estão distantes, que não são consecutivas, essas tu deve cumprimentar. Quantos cumprimentos surgirão, né? Então, em 8 pessoas, nestas condições, vai te dar 20 cumprimentos, né? Claro, só conta uma vez, né? Eu cumprimentar o um e esse um me cumprimentar. É um cumprimento só, tá bem? Então, vão surgir 20 cumprimentos, tá? Tem outras aplicações assim, mas é bom a gente ter esse desenho, essa imagem, né? De polígonos, de pessoas no entorno, assim, certo? Isso facilita bastante. E o item B eu vou deixar para vocês resolverem, tá? Olha só, o polígono que tem 54 diagonais, então no lugar de D aqui, ó, tu vai botar 54. Tu pode utilizar, se for possível, utiliza soma e produto, se não, tu utiliza a fórmula resolutiva, né? Calcula o delta lá e tudo mais. Tu tem que ter essas condições sempre, né? Para diagonais, tá? Um polígono tem sempre no mínimo 3 diagonais e sempre diagonais não, vértices, e esses vértices sempre são números naturais. Esse aí ficou como exemplo, então, para vocês fazerem o item B e o item C também. Olha só no item C, quantas diagonais tem um polígono com 20 lados, 20 vértices? Né? Aqui está perguntando ao contrário, ele está te dando o número de vértices. Tá? E daí é só substituir ali o número de lados, ou o número de vértices, como a gente fez no início, ali com pentágono ou hexágono, né? Daí no item C não vai cair uma equação do segundo grau para tu resolver, tá? No exercício 2, o exercício 2 diz assim, ó: João comprou uma casa que está construída em um terreno quadrado de 256 metros quadrados de área. Isso significa que todas as dimensões têm a mesma medida, né? Os lados têm a mesma medida. Ele deseja colocar uma grade em toda a frente do terreno. Qual deverá ser o comprimento dessa grade? Em toda a frente do terreno, só na frente. Qual deverá ser o comprimento dessa grade? Em outras palavras, ele está perguntando o lado